E aí, Nação Celeste? E aí, meu povo, bora pra mais um vídeo nesse sabadão aqui no canal Cruzeiro Nostalgia? Então vem comigo porque tem bastante coisa pra gente poder passar limpo aqui pra vocês. Essa é a capa de mais um conteúdo por aqui. Bora, porque o final de semana está agitado, né? Reapresentação aconteceu ontem. Alguns jogadores já voltaram, a outra leva volta no dia 5, mas não é por isso que o mercado do Cruzeiro, notícias de bastidores, não estão aí aos montes para a gente poder aqui trazer a vocês. Já peço, antes de qualquer coisa, Nação Celeste, para você deixar aquele likezão mais do que humilde. A meta é clara, é 500 joinha, batemos no vídeo de mais cedo e eu conto com vocês para batermos neste conteúdo também. Hypa, se inscreva, comente e também compartilhe o nosso conteúdo. Primeira info é uma confirmação do que a gente trouxe ontem para vocês. O Cruzeiro soltou hoje nas suas redes sociais uma espécie de nota, né? Uma publicação confirmando que o Cruzeiro irá receber o Pouso Alegre na primeira partida da temporada, realmente no Mineirão, tá? Nação Azul, o Cruzeiro jogará seu primeiro jogo em 26 no Mineirão. A partida contra o Pouso Alegre, inicialmente marcada para o Independência, acontecerá no Gigante da Pampulha. Contamos com a sua presença na estreia do Cabuloso E26 no sábado, dia 10 às 18h30. Ingressos terão início de venda no dia 5, na próxima segunda-feira, nação. Iria ser no Independência, porque o gramado do Mineirão não estaria, digamos, liberado, né, para receber jogos. A Minas Arena conseguiu antecipar essa previsão e por isso Cruzeiro e Pouso Alegre no Gigante da Pampulha. Rapaziada, eu quero falar sobre um jogador que eu não falo, no caso um ex-jogador, né, que eu não falo há anos aqui no canal. Deve ter mais de 20 vídeos sobre o Dedé aqui, né, em algum momento sendo pauta por aqui, mas faz tempo que a gente não fala sobre ele aqui. Todavia, tem algo relevante pra gente poder tratar e eu gostaria de mencionar aqui neste conteúdo. Ontem foi aniversário do Cruzeiro. E, como não é diferente, muitos jogadores parabenizaram o Maior de Minas. Eu me arrisco a dizer que dentre as parabenizações, a do Dedé teve o maior texto, né? Foi um textão que passou do Parabéns Cruzeiro. Ele se desculpou com a torcida e justificou algumas ações que ele fez ainda como atleta. Vamos lá, ó. Dedé se desculpa com o Cruzeiro por criar trabalho escravo em processo, abre aspas. Situação causada pelo advogado. Termo foi usado pela defesa do jogador durante disputa judicial pela rescisão de contrato lá em 2021. Vamos lá, não vou me alongar muito não, porque realmente o texto é gigante e a matéria aqui do GE, ela é tão grande quanto, tá? Mas o seguinte, Dedé usou as redes sociais para parabenizar o Cruzeiro pelo aniversário de 105 anos e aproveitou o momento para se desculpar com o torcedor. O motivo foi a citação sobre trabalho escravo em um processo trabalhista movido em 21. Foi a primeira vez que o ex-zagueiro se pronunciou sobre o fato. Na época, o termo foi usado pela defesa do jogador ao questionar uma negativa da Justiça do Trabalho a um pedido de rescisão com o Cruzeiro por conta de atraso salarial. Agora bora para aspas aí, ó. Foi uma situação causada por meu ex-advogado, que agiu por conta própria. Eu nunca havia me defendido publicamente antes, porque esperava uma defesa leal, feita de forma que eu havia pedido. Mas, infelizmente, ele tomou um caminho que me expôs injustamente contra uma nação pela qual eu só tenho gratidão. Peço perdão se isso causou dor ou indignação. Nunca foi minha intenção ou meu sentimento. Meu respeito por essa camisa e por esse povo é maior do que qualquer erro jurídico. Não vou me alongar muito, a matéria, como eu disse aqui, ela é grande, tá? Eu não vou me aprofundar aqui em todo o texto, mas eu acho que, acredito, né, que tá bem posto aí esse pedido de desculpa. Para finalizar essa última aspas, vivi muitas alegrias, mas também angústias nesse clube e em todos os momentos o meu respeito pela instituição foi inabalável. Eu amo o Cruzeiro e não me importa se alguém discorda ou desconhece a pureza desse sentimento. Duas coisas sobre o Dedé, tá? Primeiro, é incrível como essa ação e outras mancharam a sua visão perante ao torcedor. Ele, Thiago Neves e afins, né?
cara, poderiam ter saído do Cruzeiro de uma maneira gigante. Taxados como ídolos, mas jamais terão essa nomenclatura na voz de nós cruzeirenses, por tudo que você já sabe, por erros como esses cometidos por esses caras, durante o momento que estava no Cruzeiro e pós saída do Maior de Minas. Dito isso, eu vou falar por mim que, chateação à parte, o Dedé facilmente, aí vocês precisam respeitar meus 29 anos de idade, o Dedé facilmente é um dos melhores zagueiros que eu vi jogar com a camisa do Cruzeiro. Ele entra facilmente pra mim no top 3. Se você discordar, comenta aqui embaixo a sua idade e quais jogadores que... Os três zagueiros que mais jogaram que ele, tá? Só pra repetir, pra de repente não ficar errado aqui a afirmação, Dedé, entre os zagueiros, está pra mim dos 3 melhores que eu vi jogar. Jogava muita bola, muita segurança. Ele teve um auge ali no Cruzeiro, rapaziada, que ó, facilmente era o melhor zagueiro aqui da América do Sul, tranquilinho, tranquilinho. Mas você comenta se concorda ou discorda. Vamos lá, nação, o vídeo não vai ser muito longo, mas temos coisas mais importantes aí pra gente poder tratar. Primeiramente, agora que após esse assunto do Dedé, Japa. Vocês acreditam, nação, que o Internacional teve a cara de pau de voltar a querer negociar com o Cruzeiro? Óbvio que não tem, né, ligação direta com o Vitão. Vitão já é jogador do Flamengo, mas envolve aquela negociação porque envolve o Japa, que seria um jogador que ficaria durante um ano, né, no Inter, em parte da negociação. Aí o pessoal lá da Band, do Rio Grande do Sul, apurou o seguinte: o Inter mantém interesse no meia Japa do Cruzeiro. O Colorado segue de olho no jovem da equipe mineira após o fracasso da negociação envolvendo ali o Vitão. A equipe gaúcha já tentou em mais de uma janela de transferência a contratação do jogador. D'Alessandro, ex-diretor esportivo do Inter, trabalhou com o atleta no Cruzeiro e o recomendava no antigo departamento de futebol colorado. O técnico Tite quer observar o jovem jogador nos primeiros meses do ano, principalmente na disputa do Mineiro. Caso não agrade nas primeiras semanas, o Cruzeiro estaria disposto a liberá-lo por empréstimo ao longo da temporada. Só que é o seguinte, essa notícia saiu nas últimas horas e há alguns minutos o Samuel Venâncio falou sobre esse interesse do Inter, tá? Abre aspas aí pro Samuca. O Cruzeiro não cogita emprestar o meio-campista Japa de 22 anos ao Inter. As relações entre as diretorias ficaram bem ruins após o Colorado não cumprir com a palavra e desistir da venda do zagueiro Vitão. Inter, simplesmente... cara, eu ia falar uma palavra bem pesada aqui, mas eu não vou usar ela não, tá? Mas o Inter, ele está simplesmente, rapaziada, perdidaço no mercado da bola. Não sei, cara. Não me parece que é uma ação que demonstra que a diretoria do clube do Inter é cara de pau. Me parece que é pior do que isso, sabe? Me parece uma direção um tanto quanto desligada da realidade. Depois de fazer o que fez, querer voltar a negociar em algum aspecto nessa janela com o Cruzeiro. Mas enfim, né? Bora pra próxima info e envolve o Fagner. Já falei no vídeo de ontem aqui com vocês, né? Em um dos vídeos de ontem, que o Dorival seria peça importante na liberação do Fagner para o Cruzeiro. Só que além disso, o Fagner ele vai ter que chegar num acordo com o Corinthians referente ao 1 ano de contrato que ele tem em haver com a equipe paulista. E não é só rescindir, tem que saber o que ele vai receber ou não vai receber. Segundo o jornalista e setorista Samir Carvalho, para rescindir o contrato com o Corinthians, o Fagner não quer abrir mão do valor que ele tem a receber até o final de 2026. E o Corinthians de início só aceitaria rescindir com aquele adendo que eu trouxe ontem, né, pra vocês, envolvendo o Dorival, e também com o Fagner abrir mão de tudo. Então o Fagner vai ter que chegar nesse acordo com o Corinthians, no tal, né, denominador comum, para que ele possa desembarcar ali em Belo Horizonte aí o quanto antes. Já dá pra perceber que pelo visto dia 5 ele não vai estar em BH. Até lá é bem provável que esse acordo ainda não vai ter acontecido. E mesmo que se estiver, não vai dar tempo, talvez, de colocar no papel. Tomara que até o fim da próxima semana, esse assunto esteja resolvido. O Fagner eu considero um jogador que pode agregar bastante na nossa temporada, sem contar que o técnico do Cruzeiro é o cara que talvez dê os maiores voos da carreira do jogador.
Próxima info, Nação Celeste. Bora complementar o vídeo de mais cedo aqui com vocês, tá? Porque falamos sobre o Gerson, o pai do Gerson em BH. Eu trouxe aqui detalhes importantes do pé que está essa negociação. E um complemento que aconteceu após o meu vídeo foi uma apuração do GE, do Pedro Rocha no Globo Esporte, que trouxe o seguinte: já há um acordo encaminhado entre Gerson e Cruzeiro em relação aos moldes de contrato, mas a tratativa com o Zenit deve durar alguns dias ainda. O clube russo pediu 40 milhões de euros, mas já aceitou diminuir a pedida. Ainda não há um acordo entre os clubes. Essa informação ela vai de encontro à apuração do Samuel Venâncio a respeito do valor, que já não é mais os 40 milhões, e também, né, a respeito ali do acerto entre Cruzeiro e Gerson. Rapaziada, posso ser sincero, é o que eu disse mais cedo. Falta alguns dias, no máximo ali algumas semanas, pra gente ver o Cruzeiro concretizando a principal contratação da temporada do futebol brasileiro. Dificilmente Flamengo ou Palmeiras ou qualquer outro clube aqui no Brasil vai conseguir superar a chegada do Gerson no maior de Minas. Por tudo que a gente apurou, por tudo que eu disse no meu vídeo mais cedo, é pedra cantada. Gerson será jogador do Cruzeiro e tá aqui um complemento de apuração pra gente ter cada vez mais certeza, né, desta situação. E para finalizar o nosso vídeo, bora voltar a falar de Caio Jorge, de interesse de clubes, porque temos uma informação que vem de um jornalista lá do futebol europeu, tá? Um jornalista europeu que ele trata, né, de mercado da bola. Já falei sobre ele aqui algumas vezes, que é o Ekrem Konur. E a apuração deste jornalista é a seguinte, nação: mais clubes estão aí, mais clubes europeus estão interessados no Caio Jorge. Apareceu mais clubes aí de olho no KJ. Olha só, Cruzeiro rejeitou a oferta de empréstimo do West Ham para Caio Jorge. O West Ham está preparando uma nova oferta. O Cruzeiro só considerará propostas em torno de 40 milhões. Aí alguém pode falar, mas o Cruzeiro não pediu 50 milhões de euros para o Flamengo? Pediu 50 milhões de euros para o Flamengo porque o Flamengo está no Brasil. Logo, se for para reforçar um rival direto, que seja por um valor astronômico. Fato. O Cruzeiro considera vender o KJ por 40 milhões de euros se for de repente para o futebol europeu. Para um clube que você fala, pô, mano, é um clube gigante lá na Europa, onde o KJ, profissionalmente, ele estaria em uma liga de ascensão ou de visibilidade maior que o Brasileirão. Já há um acordo, segundo o Samuel Venâncio, de que se chegar uma proposta com os valores que o Cruzeiro acha justo e o KJ quiser ir, o Cruzeiro não vai dificultar. Beleza? E posso ser sincero, acho, opinião, tá? Que se chegar a 40 milhões de euros do West Ham, que está na Premier League, acho que o KJ vai balançar e acredito que o Cruzeiro não vai dificultar. Por essas cifras, eu acredito que não. O que você acha? Mas continuando a apuração do jornalista, olheiros do Tottenham, Chelsea, Juventus, Napoli e Atlético de Madrid monitoram um atacante. O Flamengo não tem plano de aumentar a sua oferta de 32 milhões de euros. As negociações com o Cruzeiro continuam em curso. Então tá aí, nação. Mais times apareceram em apurações de jornalistas lá do futebol europeu interessados no KJ. Times importantes da Inglaterra, da Itália, da Espanha. Tem muita gente de olho naquele que é um bagre para alguns flamenguistas, né? Depois de tomar tapinha na cara, agora o KJ virou bagre. Não só para torcedor, tá? Tem jornalista com esse discursozinho aí. Vai ter vídeo de jornalista gigante destratando aí uma situação envolvendo o Cruzeiro no mercado da bola. Eles sentiram. O Pedrinho Lourenço, o que fez com o mental do flamenguista, tinha que ser enquadrado. Sensacional, tá? Mas tá aí, nação. Atualizado até aqui as últimas e principais informações do Cruzeiro. A qualquer momento você já sabe, né? Nós voltamos te atualizando com as novas infos. Fechado? E se chegou até aqui, likezão, hype, o vídeo. Até a próxima. Tamo junto!